Agora eu tenho uma pergunta pra você. Já pensou ir pro mar surfar de olhos vendados? Hoje a AS Brasil recebe ela, que é um orgulho pro Espírito Santo e referência no esporte. Neymara Carvalho vai bater um papo com a gente aqui hoje para contar sobre a carreira e sobre um mega evento que acontece em setembro. Continue nos acompanhando e fique de olho porque essa entrevista promete. Neymara Carvalho, seja bem-vinda ao estúdio do AS Brasil. É um prazer receber você aqui com a gente hoje. Obrigada, prazer é meu. Neymara, você é referência aqui no estado, no esporte, você incentiva muitas pessoas. E eu quero começar com aquela perguntinha clichê. Quem é a Neymara Carvalho? Bom, Neymara Carvalho foi uma criança muito sonhadora, que conquistou e realizou os seus sonhos, que era viver do esporte. Eu, quando comecei na Barra do Jucu, tudo era brincadeira. E acho que eu falo sempre isso, que o playground de quem mora na Barra é a praia. Então, eu fui como todas as outras crianças, adolescentes, e até hoje né? E me encantei com esse esporte. Tava no auge do bodyboard, assim, na mídia, sabe? Na grande mídia. E tinha um estigma que era assim, o surf era para os homens, né? Surf de prancha de surf, e o bodyboard era para as meninas. Então, eu peguei essa onda aí, literalmente, e me encantei com o esporte. No início, o Gordinho, que é um dos instrutores e meu pai do esporte que eu falo, ele falou pra mim, olha, você tem talento pro esporte. Se você treinar muito, você conquista o que você quiser. E eu peguei isso como verdade na minha vida e trago até hoje. Quando eu tô embaixo, assim, algum pensamento ruim, alguma coisa, eu lembro dessas falas e olha, eu tenho talento, eu posso, eu consigo, eu vou atrás, sabe? E até hoje eu sonho, né? Sonhei há uns 10 anos atrás de fazer um campeonato mundial aqui, de trazer pro Espírito Santo uma etapa do circuito mundial, e hoje a gente realiza, né, 4 anos já consecutivos. E é isso, eu sou tranquila, sou mãe, filha e apaixonada pelo que eu faço. E muito grata a Deus também por essa oportunidade de viver do esporte. Ai, que demais, Neymara, você fala com amor, seus olhos brilham, gente, isso é incrível demais. E além de atleta, você tem o seu instituto também, né? Conta pra gente um pouquinho, assim, sobre ele. Então, o instituto, ele nasceu através da Escola Gordinho de Bodyboard. O Gordinho, que é o Anderson Pinto Santos, esse cara que falou que eu tenho, né, que eu tinha talento pro esporte, ele foi o fundador da primeira escola social do Brasil, escola de bodyboard. E eu fiz parte desse projeto dele, né? Na verdade, a gente era amigos, eu era pupila ali, e depois eu comecei me destacando, ele me levou para os primeiros campeonatos fora, e depois eu já tinha uma certa robustez de patrocínio, e eu virei madrinha do projeto. Caramba! E ao longo dos anos a gente pensou, vamos fundar um instituto? Já que você, né, conquistou vários títulos, vamos colocar o seu nome, Instituto Neymara Carvalho. Há 20 anos atrás. Caramba, 20 anos já! 20 anos. E nasceu dessa vontade de devolver para minha comunidade, para minha cidade, o que o esporte estava me dando, né? E me dá até hoje. E o Gordinho tem essa mesma mentalidade também, sabe? A gente pega essas crianças que vêm, né? A gente acolhe essas crianças através do esporte, mas é muito além, sabe? O esporte, ele ensina, ele educa, ele dá disciplina, e a gente mostra para esses meninos que você, além de ser um campeão, que muitos se tornaram campeões através do instituto, você pode ser um cidadão de bem, você pode buscar uma outra profissão que envolva até o esporte, e a gente tá ali para acolher, sabe? Acolher e dar uma diretriz, dar um conselho. A gente tem alunos que se transformaram em profissionais em outras áreas, policiais, advogados, que passaram pelo projeto e até hoje falam, foi muito importante para mim o esporte na minha adolescência. E a gente tem vários campeões também. Então, é bem amplo, mas é a minha devolutiva do esporte realmente pra minha comunidade. Agora, Neymara, você tá no esporte há quantos anos já? Ai, meu Deus. Eu tô profissionalmente no circuito mundial, uma data assim, 30 anos de circuito mundial. Mas eu comecei a competir antes, né? Então deve ser uns 35 já. E agora uma pergunta muito importante até para também outros atletas, né? Como que você consegue manter o seu alto nível por tantos anos? Porque, caramba, 35 anos é uma vida. Na verdade, eu tive altos e baixos também, né? Porque a minha carreira inteira, eu sempre precisei do patrocínio para realmente ter uma carreira consolidada. E quando eu tive grandes patrocínios, na época da Chocolates Garoto, Banco Banestes e tudo,
eu realmente deslanchei com os títulos. Até então, eu sempre emplacava um segundo, um terceiro, ganhava uma etapa, mas eu não era campeã mundial. E quando os patrocínios consolidaram realmente na minha carreira, eu deslanchei, fui campeã bitre, engravidei, voltei a ser campeã. Então, eu acho que o amor que eu tenho pelo esporte faz com que eu treine todos os dias. Eu gosto de treinar, eu gosto de surfar, eu gosto de ter uma rotina disciplinada pro esporte. É o que eu amo fazer. Então, faz com que eu esteja no ritmo das competições. E o fato de eu não ter parado muitos anos, isso me atualiza, né? Vem as meninas novas, eu falo, olha, eu tenho que treinar mais. Vem as meninas radicais demais, eu falei, nossa, eu tenho que aprender essa manobra. Então, eu fui me atualizando com a nova geração também. E não me intimidando, sabe? E depois veio a minha filha, aí ela começou a gostar do esporte. Eu falei, nossa, eu ia perguntar sobre sua filha agora, porque eu fiquei sabendo que você competiu com ela. Que história é essa, gente? Ó, são as fases do esporte, né? 30 anos, são as fases. A Luna começou a competir criança, através de um campeonato que eu fiz, uma etapa de um circuito estadual local. E aí, no instituto, a gente tinha vários atletas abaixo de 12 anos. Mas assim, meninos bons, meninas boas. Luna, Bianca, o Guilherme Montenegro, o Ângelo Faric, o Matheus Rodrigues. Esses 5 só, que eu falei, eles se tornaram atletas tops mundiais. Caramba! E quando eles tinham 12 anos, eu fiz uma categoria que se chamava Grommets, que é pra criança. E eles foram os cabeças ali dessa categoria. A Luna ganhou, Bianca foi pra final, não sei se ficou em segundo. Ângelo ganhou, Matheus segundo, Guilherme, todo mundo foi pra final. E dali, eles foram picados, né, pelo gostinho da competição. E a Luna mais ainda. Ela já tinha passado por diversos esportes, na escola, fora da escola. Mas o bodyboard sempre esteve ali do lado. Ela fazia aula no instituto também, sabe, pra estar junto com as crianças. Ela viajava muito comigo, então tava nesse ambiente, nesse habitat, né? E depois que ela ganhou esse campeonato, ela, mãe, eu quero competir de verdade. Já era. Aí foi pro brasileiro, foi campeã brasileira, foi pro mundial, foi campeã mundial. E na categoria dela. E agora ela tá competindo na categoria profissional, que é a minha categoria. Pra mim hoje, Tamires, é o momento mais difícil da minha vida. Eu tive vários difíceis, né? Falta de patrocínio, perda de título na última etapa, que isso a gente sofre. Mas olhar pro lado numa bateria e ver a minha filha, o meu bebê, assim, tipo, encarar ela como adversária é muito difícil. Então eu tô trabalhando, eu tenho um psicólogo, o Fernando, a gente trabalha isso, a individualidade, sabe? Eu viajo com ela, eu tô apresentando o mundo pra ela, as competidoras, né? Ela tem um círculo de amigos já do circuito mundial dela, mas eu tenho que deixar de ser mãe naquele momentinho, e isso é difícil. Mas estamos levando, tô aprendendo, e com certeza é um lado difícil, mas é um dos mais amorosos como mãe, mas, sabe, eu não poderia ser tão feliz de estar vivendo isso com a minha filha também nesse momento. O orgulho, né? O coração chega. E Neymara, temos aí, logo mais, um mega evento, né? Que é o ArcelorMittal, o Arrini Bodyboard Pro. Isso aí. Me fala sobre esse evento que tá bombando, que você também chegou aqui super agitada, falando sobre ele, empolgadíssima. O que é esse evento? O Arrini, pra falar primeiro, essa palavra, eu me encantei com ela quando eu fui pro Havaí a primeira vez. Eu tinha 17 anos quando eu fui competir. E o Havaí foi o lugar que eu fui pra fora do estado, né, a nível mundial. Foi o primeiro lugar que eu fui. E lá eu vi essa palavra tá em todos os lugares, ela significa mulher, na palavra havaiana. Pode ser uma sereia, pode ser uma atleta de qualquer esporte. Pra você ter noção, nos banheiros tá lá escrito Arrini e Men's, né, homens. E de tão forte que é essa descrição da mulher, através dessa palavra que se chama o Arrini em havaiano. Então eu me apaixonei. E eu sonhava em fazer algo com esse nome. Quando eu fui competindo mais e tal, crescendo, eu já mudei o sonho, eu queria trazer as atletas que competiam comigo para conhecer o Espírito Santo. Algumas até já vieram, né, por ter uma amizade mais próxima. Mas eu queria mostrar as nossas potencialidades. E aí, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu formatei a primeira ideia do Arrini Bodyboard Pro, do Campeonato Mundial só feminino aqui no Espírito Santo. E há 5 anos atrás, a gente realizou a primeira etapa. Na verdade, estava no meio da pandemia e aí a gente teve que transformar numa etapa de circuito brasileiro e depois realmente a etapa do circuito mundial. Então, essa edição de 2025 é o 4º ano consecutivo que a gente faz e realiza
o ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. A ArcelorMittal porque é o principal patrocinador do evento, mas a gente também tem o supermercado Extra Bom, a gente tem a IDP, a gente tem outras marcas de apoio também que estão no evento e faz acontecer. Não é só uma etapa de circuito mundial de bodyboard, é uma etapa diferenciada por ser só feminina, mas também por ter uma categoria de inclusão, que é a categoria bodyboard PCD. É isso que eu ia te perguntar, porque isso é muito importante, isso é tão grandioso, né? Pra gente, e você estava falando também antes da gente começar a entrevista, os seus olhos brilham quando você fala sobre esse projeto, que qualquer projeto dá muito trabalho, né, mas quando você vê ali o resultado é gratificante demais. Exatamente. Assim, eu ainda tô competindo, né, então é super difícil no momento da praia, eu me desligo e viro a atleta, mas agora eu tô vivendo 100% para realização desse evento, né, para construção desse evento. Claro que eu tenho um time de apoio, de equipe para poder fazer acontecer, e essa categoria é, assim, os olhos como é que fala? É a menina dos olhos do evento, porque inicialmente a gente começou só com uma categoria bodyboard PCD. Então foi meninas amputadas, foi meninas mastectomizadas que tiveram câncer de mama, e depois elas mesmo foram solicitando a divisão dessas categorias. Olha, que interessante. Então hoje a gente tem 3 subdivisões, que é a mastectomizada, que são meninas que passaram pelo processo de câncer de mama. A gente tem amputadas, que são meninas que, né, ou não tem um membro. A gente tem a Letícia Oliveira, que é capixaba, que é biamputada e que foi vice-campeã da etapa, acho que 2 anos atrás. E a gente está fazendo com que essas meninas sintam orgulho de estar com a gente, de estar no mar, de estar se esforçando, de estar mostrando o talento delas também. Antigamente, essas pessoas poderiam estar em casa achando que são inválidas, e elas não são. Exato. Quando você tem a oportunidade, eu me arrepio. Olha aqui! Você tem a oportunidade de conversar com uma delas, porque eu aprendo muito, né? Eu não vivo a realidade que elas vivem, mas todo encontro eu aprendo alguma coisa. E elas mostram pra gente que a deficiência está na cabeça das outras pessoas e não delas mesmo. Porque umas nasceram assim, outras adquiriram alguma deficiência ao longo da vida. Mas elas têm um alto astral, têm uma vontade de viver, que nada é empecilho, sabe? E das categorias que eu falei, mastectomizadas, amputadas, e o ano passado foi a estreia das deficientes visuais. E a gente tem capixabas, assim, que arrebentam. É incrível, sabe? Elas têm uma audição, né, muito apurada, então elas surfam através de ouvir a onda chegando, mas também do técnico ali, tá sinalizando, né, através de efeitos sonoros. É incrível. E você, Neymara, além de estar à frente desse projeto, você vive o projeto também, né? Porque eu fiquei sabendo que você colocou uma venda nos olhos e entrou no mar. Foi a primeira vez que eu fui conhecer as atletas deficientes visuais. E o treinador, o professor Hudson, ele falou: você quer testar? Quer sentir o que elas vivem? Falei: claro que eu quero. Aí ele colocou uma venda de natação, sabe? Uma touca de natação. E eu fui. Já entrando no mar, eu já comecei entrando torta, entendeu? Porque aí ele fez exatamente o que fazia com elas. Vem pra cá, batendo palma, assim. Aí você escuta o som e vai. Menina, eu peguei 2 ondas, porque ele gritava assim, falava, vai! Aí você escuta realmente a onda chegando e você vai. Eu tentei manobrar. Quando eu saí 2 ondinhas, eu não fiz nada, só saí. Eu tava tonta, porque o teu labirinto, ele fica buscando enxergar, sabe? Então, isso, ele te bagunça. E teve uma menina que ela era recém-deficiente visual. E ela sentia muito isso. Aí ela falou: tá vendo? Agora você tá vendo o que eu sinto. Você tá sentindo agora o que eu sinto. Que dá vontade de você ficar mareada, sabe? Assim. Mas sempre com um sorriso no rosto. Eu só quis tentar ter essa experiência mesmo de vida ali, de vivência, pra interagir mais com elas e tal, mas foi massa. Agora, Neymara, ainda sobre, né, esse projeto, vamos falar agora das dificuldades. Quanto tempo vocês levam para poder, de fato, colocar esse projeto para sair do papel? Qual é a maior dificuldade para executar ele? Então, para mim hoje, a maior dificuldade é chegar até os empresários que decidem realmente, que escolhem os projetos, porque
muitas das pessoas me conhecem como atleta, né? Ouviram falar, ou já viram alguma matéria e tal. Mas eles não conhecem que eu estou com esse projeto embaixo do braço, querendo chegar até eles. Claro que existem várias empresas que têm editais abertos, então a gente, né, insere, mas a maior dificuldade é isso, é fazer com que o Espírito Santo, principalmente, que eu sonho em ter só marcas, sabe, do Espírito Santo nesse evento, mostrando a nossa potencialidade realmente. E a gente tem marcas de fora que olham para o projeto. Então, assim, eu sou muito feliz de a gente estar tendo esse espaço aqui hoje para divulgar e cada vez mais falar sobre o ArcelorMittal Warrini Bodyboard Pro. Porque a cada ano que passa a gente tenta trazer mais atrativos, mais meninas tão interessadas em vir. É um movimento, sabe? Um movimento de mulheres. A gente tem um ônibus que fica à disposição da comunidade, das meninas também, da Lei Maria da Penha. É um serviço excelente. Inclusive, a gente teve uma menina, no ano passado, atleta, que tomou coragem e fez a denúncia no ônibus. Caramba. Então, ela saiu daqui com medida protetiva. A gente bancou uma passagem aérea para ela voltar em momentos diferentes do companheiro dela na época. Então, isso é muito importante. A gente envolve o cuidado com a mulher. Não é só a disputa de um título mundial, que esse ano vão ser 3 títulos mundiais entregues nas areias de Solimar, em Jacaraípe. E então eu queria que eu queria que o Espírito Santo inteiro pudesse conhecer esse evento de perto, porque ele tem essas categorias de inclusão. A gente tem uma categoria, eu falo demais, né? É maravilhoso, e tá todo mundo assim vidrado, né? Tem uma categoria que eu trouxe também pro Warrini, porque é tudo que eu vivo, sabe? Esse evento, eu queria fazer o melhor evento que eu pudesse competir. Então, é isso. É a Neymar organizadora fazendo um evento que ela gostaria de estar competindo. E aí eu lembrei que a Luna, minha filha, ela se interessou sempre pro esporte, porque eu, desde pequenininha, desde bebezinha, eu deitava ela na minha prancha, deitava em cima dela e ia surfando assim. Deus. Então, ela ria, sabe? Assim, era diversão. E nessa competição tem muitas mães que vêm com seus filhos. E aí eu criei uma categoria que se chama Mães e Filhos. Elas vão com seus filhos na água, menino ou menina, aí é liberado o menino, tá? E aí é uma coisa linda, maravilhosa, porque as crianças vibrando, sabe, saindo da bateria. Eu ganhei, todo mundo ganha, tá? Todo mundo tem nota 10, mas é assim, a gente plantando a sementinha do momento mãe e filha, mas também da prática de um esporte, sabe? Da alegria deles se sentirem campeões, deles se sentirem vitoriosos ali, pequenininhos, junto com a mãe. Então, é também uma categoria sensacional. E você parece ser a mãe de todas, Neymar. Essa é a realidade. Você quer pegar as pessoas e falar assim, aqui, ó, conheçam um pouquinho do que eu sinto também, assim, do meu amor por esse esporte. Mas agora uma pergunta que não quer calar. Alguém fez isso por você lá atrás? Alguém te pegou e falou bem assim, vem aqui conhecer, vem, vamos junto? Ou você em algum momento pensou em parar também, falou assim, não quero mais isso pra minha vida? Em algum momento passou isso pela sua cabeça? Porque não parece. Não, passou sim. Claro que eu tive, ninguém chega em nenhum lugar sozinho, sabe? Eu tive diversas pessoas importantes nesse caminhar. O Gordinho foi uma deles. A Carla Costa, que é uma competidora do Rio de Janeiro, minha amiga, ela me acolheu na casa dela, ela viajava comigo quando eu não falava uma letra de inglês, uma palavra de inglês, ela já falava, então a gente viajava junto, ela resolvia tudo. Diversos campeonatos, eu não tinha a parte financeira mesmo, e eu tinha que falar com os organizadores, olha, eu posso competir e depois pagar? Imagina, e se eu não ganhasse o dinheiro? Aí eu ia lá e ganhava o dinheiro e pagava. Então assim, são várias dificuldades, mas várias pessoas que entraram, anjos, né, a gente pode falar, no meu caminho, que me abençoaram, né, e os patrocínios que são sempre muito importantes. Então, assim, claro que eu pensei em parar, quando eu estava sem patrocínio, quando eu fiz uma campanha para poder disputar a última etapa de um ano de circuito mundial, que eu estava disputando o título, cheguei no Havaí e perdi o título. Lembro, eu vendi um carro que eu tinha, fui pro Havaí e perdi o título. Perdi o título, perdi o carro, voltei sem nada. Aí eu falei, não, vou parar. Aí minha mãe falou, você tá na metade de tudo, já percorreu um bom caminho. Você vai parar agora? Sua mãe, então, te deu... Então, outra pessoa importante na minha vida, né? Várias pessoas. E aí eu continuei. Inclusive, no momento que eu passei pela política, que foi um momento de aprendizado pra caramba pra mim,
E em certo momento eu estava desestimulada e eu pedi a Deus assim, eu quero voltar pro esporte e tal. E aí chegou a Ana Cláudia, que é uma amiga, que tinha uma conexão dentro da Arcelor e falou, olha, tá aberto o edital, tá aberto alguma coisa, manda o projeto. E aí a gente conseguiu pela primeira vez um apoio pro primeiro projeto e depois veio E depois veio a proposta de eu voltar realmente em alto nível competitivo através desse patrocínio. E eu fiquei assim, meu Deus, foi muito maneiro. E é isso, tô muito feliz. Demais. E a gente sabe, Neymara, que o esporte ele salva vidas mesmo. Não é algo clichê de se falar, não é a frasezinha formada. O esporte salva, o esporte tira as pessoas do fundo do poço. Você com certeza ajudou muitas pessoas a saírem dessa. Você tem a dimensão da atleta que você é inspiração de muitas pessoas. Difícil a gente falar, né, nesse ponto, mas eu tenho consciência da minha importância e relevância dentro do esporte que eu represento hoje, sabe? Eu faço parte do conselho no Brasil, faço parte do conselho mundial, eu realizo esse evento, que é o maior evento feminino mundial do esporte. Eu sou presidente do Instituto Neymara Carvalho, que a gente tem 60 crianças que a gente atende ali, da grande região 5 de Vila Velha, mas a gente tem uma lista de 110 querendo entrar. Olha! Que é uma dificuldade também, que se eu tivesse mais patrocínio, tivesse mais apoio ali, a gente ia estar atendendo mais crianças. Mas tudo bem, porque estamos nesse momento fazendo o melhor que a gente pode para esses 60. Então eu tenho noção dessa representatividade, mas eu não fico lembrando disso o tempo todo. Vira e mexe, vem alguém, passa alguém e fala alguma coisa, pede um autógrafo, alguma coisa assim, e aí você lembra, mas eu não vivo à mercê de pensar nisso ou desse holofote e tal. Eu faço tudo com muito carinho, com muito amor. E é isso, a vida é levantar, produzir, vambora. É verdade. E é isso. Então agora, Neymara, vamos fazer um convite especial para quem está assistindo a gente. Você vai convidar quem está de casa para esse mega evento, que você tá super ansiosa. Agora eu tô ansiosa porque eu também vou nesse evento. Então faça um convite muito especial para quem tá assistindo a gente. Pode falar a data, a hora, onde as pessoas conseguem mais informações para todo mundo fazer parte disso também. Então, dia 30 de agosto agora, a gente tem a primeira ação que envolve o ArcelorMittal Warrini Bodyboard Pro, que é o aulão social na praia de Carapebus, a partir de 8 horas da manhã, em frente ao restaurante Silvas, ali. A gente vai ter um link de inscrição, um Google Forms e tal, antes. E você pode ver todas as chamadas desse evento no Instagram do Warrini BB Pro ou do Instituto Neymara Carvalho. E de 11 a 21 de setembro, aí sim, são as disputas na água, lá na Praia do Solimar, em Jacaraípe, das 3 categorias, 3 títulos mundiais, tá? A gente vai entregar nas areias de Jacaraípe. E dia 13, né, de 11 a 21, dia 13 já é a entrega de prêmios da categoria Bodyboard PCD. Então, você que tá por Jacaraípe, que tá pelo Espírito Santo, não pode perder esse evento de 11 a 21 lá no Solimar, em Jacaraípe. Demais, Neymara, muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Foi muito especial ter você aqui hoje, saber mais da sua história, apesar de já ter ouvido falar muito sobre você. Conversar assim torna tudo mais humano, né? Sim. Então, muito obrigada mesmo, muito sucesso nesse evento. Vai bombar, se Deus quiser, e eu vou estar lá junto com vocês. Show. Valeu, obrigada. E para vocês que querem conferir essa entrevista completa, é só acessar o nosso site esbrasil.com.br. Até a próxima!